senhoras e senhores. É com muito prazer que nós damos início à última edição do nosso ciclo de palestras no ano de 2021. Esse evento tem o patrocínio da Enlace, Centro de Saúde, uma solução inovadora para consultórios médicos focada no trabalho colaborativo para médicos em Santa Cruz do Sul. Para saber mais informações sobre a Enlace Centro de Saúde, é só acessar www.enlacecentrodesaude.com.br. Nós solicitamos que todos os participantes mantenham os áudios e as câmeras desligadas e que todos os comentários e dúvidas sejam encaminhadas pelo chat. Ao final, os nossos palestrantes vão responder todas as dúvidas que forem encaminhadas. A gente também informa que os certificados ficam disponíveis em até 7 dias, fica disponível por meio do login da Simpla, mas também vai para o e-mail de todos os participantes. Não existe lista de chamada, esse registro é feito automaticamente pela Simpla, então é só assistir a palestra até o final. O mês de dezembro, então, a Associação Médica fez o convite, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, fez o convite para a Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional do Rio Grande do Sul para conversar conosco sobre os aspectos mais importantes do câncer de pele, esses aspectos que mais exigem a nossa atenção, em alusão à campanha de Dezembro Laranja, né? Essa edição é bem especial porque nós temos a participação dos 2 coordenadores da campanha de Dezembro Laranja, da SBD, o Dr. Fabiano Siviero Pacheco, dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pós-graduado em Dermatologia Oncológica e coordenador no Rio Grande do Sul da campanha de Dezembro Laranja, portanto, coordenador regional. E também o Dr. Renato Bacos, que é professor de dermatologia na URGS, coordenador do Departamento de Oncologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele no ano de 2021, o coordenador nacional. Além deles, nós vamos ter a participação do Dr. Guilherme Naco, que é diretor científico e cultural da ANRIGS, a quem eu vou passar a palavra agora para iniciar a nossa atividade. Boa noite a todos e uma ótima palestra. Boa noite, é um grande prazer aqui para nós da RIGS receber os colegas da Sociedade de Dermatologia, né, que falarão sobre um assunto que é muito importante, né, especialmente para a nossa população aqui do estado, no nosso ciclo de palestras. O ciclo é uma iniciativa direcionada ao público em geral, né, não é somente para o público médico, mas também para pessoas interessadas em prevenção e diagnóstico precoce de problemas de saúde. E o objetivo é a educação da comunidade, né? Educação para a saúde. Desde o início da pandemia, ele assumiu esse formato virtual, que, claro, tem algumas desvantagens, né? Em relação a eventos presenciais, mas também tem essas vantagens em relação à possibilidade de aumentar o alcance. Esse tipo de iniciativa, né, de educação para a saúde, ela é importante que ela seja, pode parecer muitas vezes que ela é repetitiva, mas é muito importante para se fixar conceitos e para lembrar a população, que ela seja recorrente mesmo, né? Que se periodicamente a gente volte a falar de assuntos que parecem que são já bastante manjados, mas que no dia a dia as pessoas acabam esquecendo. E um desses assuntos, certamente, é a prevenção do câncer de pele, né? Que agora, principalmente com a chegada do verão, as pessoas, por mais que lá no fundo elas saibam, parece que às vezes elas acabam esquecendo os cuidados que são necessários para isso. Então, eu passo já de imediato a palavra para o Dr. Fabiano, né, para começar a moderação dessa atividade. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Pessoal, uma boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. A dinâmica hoje da nossa palestra será, no primeiro momento, uma apresentação curta, em que nós vamos pincelar os assuntos mais importantes referentes ao câncer da pele. Num segundo momento, a gente vai tentar trocar ideias de situações que ocorrem no consultório, perguntas que a gente recebe com maior frequência. E na parte final, a gente vai deixar mais aberta para que as perguntas que vocês enviem possam ser, dentro do limite de tempo, respondidas. Então, convido o Dr. Renato para que ele compartilhe conosco a sua aula e vamos dar início ao nosso processo de hoje à noite. Bom, primeiro, uma boa noite a todos, né? Muito obrigado ao Guilherme, à Higgs, pelo convite para estar aqui, uma satisfação
dividir essa mesa com meu amigo Fabiano, né? Então, acho que, como foi bem comentado, é um assunto de bastante relevância, não só para o momento, mas se refletir realmente ao longo de todo o ano, né? Acho que esse é o momento que se marca, né, a prevenção do câncer de pele com Dezembro Laranja, mas sem dúvida são hábitos que a gente tenta promover para que ocorram regularmente. Eu vou então aqui começar já a minha apresentação, compartilhando com vocês. Comentando, pessoal, nós temos nesse momento do ano essa campanha feita pela nossa sociedade já há muitos anos e que tem o objetivo de promover os cuidados preventivos e, quem sabe, detecção precoce dessa neoplasia. Esse ano, né, se optou por esse mote: adicione mais fator de proteção ao seu verão, justamente pelo fato de nós estarmos ainda envolvidos com a pandemia Covid-19, felizmente, no momento, passando por números mais baixos, diminuindo, mas ainda sabendo que alguns cuidados sanitários, uso de álcool gel, máscaras, enfim, são importantes, mas adicionamos mais fator de proteção, né, justamente pela chegada do verão. Então, o uso de chapéus, óculos, protetor solar, né, entre outros hábitos, se tornam bastante importantes. Primeiro, nós podemos fazer essa pergunta, né, bastante aberta: por que é tão importante, né, falar sobre o câncer de pele? Na verdade, tem vários argumentos para isso. O principal, talvez o número um, é que esse é o tipo de câncer mais comum do ser humano, né, para aqueles que não sabiam desse dado. Nós temos no mundo inteiro essa estatística, né, mas no Brasil, percebam que são 686 mil casos novos de câncer de pele, de câncer de forma geral por ano, e desses são 177 mil carcinomas de pele, 8.400 novos melanomas. Então, se vocês compararem com outras neoplasias, se vê que, de fato, é algo muito prevalente, né? Mais de 27% de todos os cânceres. Então, acho que esse é o primeiro dado bastante relevante que mostra o porquê discutir o assunto, né? Acho que todos conhecem, provavelmente, alguém ou já tiveram, talvez, uma neoplasia de pele. Nós temos, obviamente, outro assunto que é bastante importante, que é reconhecer que nós temos tipos de câncer de pele. Então, nós temos o chamado carcinoma basocelular, que corresponde a 70% dos casos, o carcinoma espinocelular, que corresponde a 20%, também chamado carcinoma epidermoide, ou também carcinoma escamoso de pele, e temos o melanoma, que corresponde a 10%. Todos eles com a sua importância, desde implicações de tratamento, cirurgias e outros, dependendo do seu estágio, até com repercussões um pouco maiores, né? Inclusive na manutenção de uma boa saúde. E esse é o grande ponto, né? O que nós queremos sempre, se almeja, é ter um diagnóstico o mais precoce possível, né? Afinal de contas, essa atitude ela pode minimizar as possibilidades de provocar, enfim, um avanço da doença que leve, enfim, a metástase e muitas vezes até ao falecimento, né? Então, assim, é claro que existem variantes de mais gravidade, né, mas o diagnóstico precoce ainda é uma maneira de minimizar esses riscos. O tipo de câncer de pele chamado melanoma, ele costuma ser o mais importante, né, justamente porque é aquele que pode, com uma velocidade um pouco maior, produzir essas metástases, né, e se espalhar para outros órgãos. Nós temos fases de diagnóstico, tá? Então, isso é algo já bastante técnico, né? Mas é importante dar uma pequena pincelada. Então, nós temos, por exemplo, o estágio 0, que é quando essa lesão está restrita à primeira camada de pele, né, que é a epiderme, chamado melanoma in situ. E isso dá uma chance, ao detectar essa lesão nesse estágio, muito próximo, para não dizer 100% de cura com a cirurgia. À medida que ela vai avançando, nós temos o estágio 1, estágio 2,
que ainda repercutem localmente. Percebam que o que importa aqui é a espessura da lesão, né? Então, lesões menos espessas, vejam que isso é medido em milímetros, né? O quanto a lesão aprofunda na pele, 2 milímetros, de fato, já é uma lesão considerada ainda menos espessa, né? Mas, obviamente, que ela tem já a sua importância. O estágio 2 teria ou uma lesão com mais do que 2 milímetros, ou aquelas com pelo menos 1 milímetro e que já apresentam ulceradas. No estágio 3, né, do melanoma, nós já temos a presença de lesões de tumor nos linfonodos, né, nas ínguas, e mais adiante, estágio 4, é quando nós já temos as metástases distantes. Não confundir com o índice de Clark, que esse mede também 1, 2, 3, 4, mas especificamente na lesão primária, que a gente está falando de desdobramentos já no indivíduo. Então, essa é a progressão que o melanoma pode ter, dependendo do estágio onde ele é detectado. Importante, né, saber que existe já um conhecimento também bem importante quanto ao que causa o câncer de pele, né? Então, justamente, nós temos aí como fator ambiental mais importante a radiação ultravioleta, né? Episódios de queimadura, especialmente na infância, acumulados ao longo da vida, aquele perfil que muitas vezes nós vemos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, países de clima, locais de clima temperado. Então, o pessoal passa o ano inteiro protegido, né, com roupas, aí dá aquele primeiro solzinho, novembro, dezembro, bom, o pessoal se anima a pegar um solzinho, o que acontece? Fica vermelho, queima, às vezes até com bolhas, né? E até existe uma cultura que muitas vezes se comenta que o ideal é primeiro o sol dar uma queimada, assim, para a pele já se acostumar. Mas justamente esse padrão de queimaduras de intensidade e de uma forma sazonal, muitas vezes está implicado no desenvolvimento desses tipos de câncer de pele, como o melanoma. Claro que a exposição durante todo o ano, ela também tem repercussões, né? Isso também causa algumas degenerações que levam a carcinomas, alguns tipos de melanomas, e também o envelhecimento da pele. Então, não que tomar sol todos os dias regularmente seja melhor do que só se expor durante o verão, mas as duas situações podem ter os seus riscos. Tá? E realmente, esse exagero, né, e principalmente sem uma proteção, é o que está mais implicado do ponto de vista de fator ambiental ao desenvolvimento do câncer de pele. Acho que o quarto ponto também importante é que o câncer de pele, as doenças de pele, elas são visíveis, né? Nós conseguimos, com o exame geral da pele, perceber a presença, né? E de fato, saber reconhecer como um câncer de pele funciona é importante, tanto para a pessoa em casa, né? Daqui a pouco poder, dentro de um autoexame, perceber que algo pode estar diferente, quem sabe orientar familiares, vizinhos, amigos, né? Então, uma primeira suspeita ela pode acontecer em casa. Isso acontece numa boa parte dos pacientes. Aqui, por exemplo, percebam que dentro de uma notícia de internet, né, uma fã, né, desse nadador, que até foi campeão olímpico, né, o australiano Mark Horton, ela percebeu que, de uma Olimpíada para outra, uma pinta tinha surgido, né, e entrou em contato, né, via mídias sociais com a assessoria do nadador, dizendo, olha, tem uma pinta aqui que está crescendo no teu peito, acho que era bom procurar. E, de fato, havia, né, um melanoma, né, ele procurou atendimento por conta disso, e depois até postou nas mídias sociais um agradecimento, né, por conta dessa orientação que pode ter ajudado realmente a minimizar problemas muito sérios de saúde que ele poderia ter. Então, realmente, isso pode ajudar o conhecimento que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Então, como exatamente é, né, um câncer de pele? Como que a gente detecta isso aí, né? Claro que tem diferentes tipos, né? Como eu tinha comentado, aquele primeiro, que é o carcinoma basocelular, que corresponde a 70% dos casos, ele pode se manifestar de diferentes formas, mas invariavelmente, me desculpem, as fotografias estão aqui, porque quem não está muito acostumado pode se assustar um pouco, mas é importante ter uma visualização, né? Então, o basocelular, ele tem uma variabilidade, ele pode acontecer nessa forma chamada nodular, que são mais bolinhas avermelhadas, rosas, ou até um pouco mais pigmentadas.
ele pode ser um pouco mais plano, achatadinho, ou às vezes até já um pouco mais ulcerado. Mas é muito comum serem lesões, então, um pouco mais brilhosas, um crescimento muito lento. Isso ao longo, para ficar desse tamanho, pode demorar, olha, anos, né? 2, 3, 4, 5 anos para ficar assim. Tá? E uma característica do basocelular é ter uma certa friabilidade, sangrar com muita facilidade ao mínimo toque. Então, a pessoa passa uma toalha numa lesão como essas, sangra um pouquinho, cria uma casquinha, daqui a pouco ela fecha, e assim vai. Né? Então, essas dicas são importantes para perceber talvez a presença de um carcinoma basocelular, que felizmente dentro dos tumores, apesar de ser o mais comum, é aquele que tem um tratamento mais talvez resolutivo com a parte cirúrgica. O carcinoma espinocelular, ele já tem na sua característica, né, também mais vezes perdoem as figuras, lesões mais verrucosas, parecem verrugas, parecem lesões elevadas, né? Muitas vezes com queratina, então ficam duras, né? Na superfície. Também tem essa característica de não cicatrizar com facilidade. Então, toda lesão que tem essa situação de passar 1, 2, 3 meses e não fechar, virar uma bolinha que persiste, aumenta, eventualmente dolorosas, com sangramentos, importante procurar atendimento. E aí nós chegamos, claro, talvez no tipo mais importante, né, que é o melanoma, que é aquele tumor que, como ele advém das células que produzem melanina, né, então ele vai se chamar de melanoma por conta disso. Em geral são aquelas pintas, manchas escuras, né, em 95% dos casos. Tem poucos melanomas que não vão ter cor, mas também existe, que vão crescendo lentamente, de uma maneira progressiva também, tá? Mudando de cor, de formato. Tá? Eles apresentam esses sinais de sangramento, já num estágio um pouco maior, mas principalmente de crescimento. Né? Percebam que é um crescimento que pode ser só para os lados, em diâmetro, eventualmente também em altura. Tá? Ele pode acontecer em todas as áreas do corpo. Percebam que tem lesões aqui desde no couro cabeludo até aqui um melanoma de unha, né? Então, a unha que fica preta também é um sintoma que deve, daqui a pouco, levar a procurar um atendimento. Não que isso necessariamente signifique um melanoma, tem outras coisas que levam a unha a ficar escura, mas uma manchinha na planta do pé. Vejam que são zonas que não pegam sol, porque esse é um dos grandes mitos que nós ouvimos por aí, que algumas pessoas até questionam, tem muitos melanomas que não são do sol, será que... Não, tem melanomas que nitidamente têm uma origem na exposição ultravioleta, e que correspondem a 70%, 80% dos casos, e tem esses 15%, 20% que realmente não tem uma relação com a ultravioleta e tem mais uma relação com a genética e outros fatores. Então, realmente prestar atenção nisso. E aí vem a questão, como suspeitar, né, de um melanoma, né? Nós temos várias características, mas talvez o ABCDE, que é uma regrinha fácil de lembrar, possa dar um grande auxílio. Então, percebam que a assimetria é um ponto importante, né? A lesão que não tem uma forma regular. A mesma coisa, quando nós temos uma lesão bem regular, isso sugere benignidade, não que não tenham melanomas mais regulares, mas sugere. O B vem de bordas irregulares, perceba que esses contornos mais irregulares também podem ser uma dica importante. E aquela lesão mais regular, talvez menos provável. A questão das cores, né? A dermatologia tem um pouco de sutileza, que nós vemos 3 cores, né? Então, isso de fato é algo que tem ali marrom claro, tem marrom escuro, tem preto. Então, cores variadas sugerem suspeita. E uma lesão de cor uniforme, a tendência é ser menos suspeita. Tá? E, por fim, o D, que é de diâmetro, né? Quando ela tem mais do que 6 milímetros, né? 5 ou mais, realmente ela também se torna um pouco mais suspeita. Tá? Não que necessariamente seja, mas é aquela que nós queremos elucidar. E o E justamente é da evolução. Né? Quando nós percebemos essa mudança numa pinta, um crescimento de tamanho, de cor, de mudanças, qualquer evolução que ela tiver, claro que isso também pode levar a uma suspeita. Tá?
Uma pergunta também importante: quem são as pessoas em maior risco de desenvolver o melanoma, né? Primeiro, qualquer pessoa pode ter um câncer de pele, né? Ele pode acontecer, como eu já disse, em qualquer área, né? Porque tem melanomas que têm relação, tem cânceres de pele que têm relação com o sol e outros que não, né? Vejam que tem lesões cancerosas de área genital, de região palmar, plantar, unhas, né? E nós temos vários fatores de risco, então, envolvidos, né? Se sabe que a história familiar é um dele, aliás, é um dos fatores bem importantes, né? Quando nós temos parentes próximos que já tiveram câncer de pele, isso significa que, enfim, provavelmente é um tema que tem que ser discutido na família, né? Especialmente quando alguém já teve, aí claro que tem uma chance maior de ter um outro, nada a ver com aquele que já foi retirado, né? Então, essa pergunta é importante, né, também, se a pessoa já teve um câncer de pele, né, algo que sempre se valoriza, então, a história familiar e pessoal. Tá? Aquelas pessoas de pele mais clara, que ficam vermelhas com facilidade, elas têm uma chance um pouco maior, em que pese todos os tipos de pele podem desenvolver um câncer, né? Só que a prevalência é muito mais alta em pessoas de pele clara que ficam vermelhas. Pessoas de pele clara, de cabelos claros, de olhos claros, são aquelas mais suscetíveis, tá? E principalmente, gente, acho que esse é um ponto importante, aquelas pessoas com muitas pintas, tá? Então, o número mágico, né, dos trabalhos epidemiológicos fala em 50 pintas ou mais. Mas claro que isso não é exatamente uma regra matemática, né? Então, pessoas que têm uma história familiar, história pessoal, pode ter menos pintas. Claro que são pessoas que têm um risco um pouco maior, né? Então, quanto mais fatores como esses vão se agregando, a gente percebe que é algo que tem que ser realmente uma prioridade daquela pessoa realmente procurar ter um cuidado ali de acompanhamento, né? E, obviamente, que tem essa questão constitucional, mas tem também a questão da queimadura solar, né? Então, quando nós adicionamos uma predisposição já inata, né, pelas características constitucionais, características fenotípicas, e aquela pessoa ainda gosta de pegar um solzinho a mais, ou já pegou na vida e já queimou, claro que aí a gente tem uma conjunção que acaba sendo ainda mais importante. As sardas, em grande quantidade, elas podem ser um marcador, inclusive, de exposição solar crônica, né? Então, tem algumas que são por herança, mas tem algumas que são, de fato, muito associadas ao sol já acumulado. Então, as sardas acabam sendo também um certo fator de risco. E justamente essa questão, então, do sol tomado ao longo da vida sem proteção, né? E aí que vem algo que também é importante, eu acho que já que estamos falando de fatores de risco, nós temos aí, obviamente, o fator idade, né? Quanto mais tempo de vida, aumenta a chance de ter câncer, né? E principalmente pessoas que tenham algum estágio de imunossupressão. Então, pacientes transplantados, por exemplo, aumentam em 300 vezes a chance de ter câncer de pele. São pessoas que a gente tem que ter uma atenção um pouco maior. Então, reconhecer isso faz, de fato, as pessoas terem um acompanhamento um pouco mais próximo, tá? O risco ele depende realmente da cor da pele, isso já está bem claro, mas nós sabemos que qualquer realmente indivíduo pode ter uma lesão cancerosa. Realmente a pessoa de pele clara é a mais suscetível, não a única suscetível. Então, talvez o resumo, né, gente, seja esse, né? Então, quem já teve câncer de pele, quem tem muitas pintas, pessoas de mais idade, muita queimadura solar, tomou muito sol sem proteção, história familiar, pele, cabelos, olhos claros, isso tudo é fundamental para que se reconheça quem são as pessoas em maior risco. E aí vem o grande ponto, né? O que nós podemos fazer, né, para tentar prevenir o câncer de pele, né? E aqui eu já estou me encaminhando para o final para justamente nós termos depois um debate a respeito do assunto. Proteção solar, né, gente? Eu acho que isso é algo que, sem dúvida, é de muita importância. E quando a gente fala aqui em fotoproteção ou proteção solar, isso não restringe-se a usar um filtro solar, né? O filtro solar ele é mais um aliado, né? A proteção solar ela depende de mais fatores, né? Por exemplo, evitar o sol entre 9 e 15 horas. Muitas vezes falava entre 10 e 4, né? Bom, agora temos aliás, não temos horário de verão.
a gente reduz um pouquinho. Mas por que isso? Porque, na verdade, perto do meio-dia, e aí com esse raio que vai 3 horas antes, 3 horas depois, meio-dia é quando o sol está bem a pino, né, na superfície da Terra. Então, 3 horas antes, 3 horas depois, a quantidade de ultravioleta B é ainda muito intensa chegando na superfície da Terra. E justamente o ultravioleta B, que é o raio mais carcinogênico. Aquele sol um pouco mais cedo, de manhã, um pouco mais tarde, final do dia, é um sol, vamos dizer assim, que tem menos quantidade de ultravioleta B, tem lá os seus efeitos, mas, de fato, a exposição inadvertida, intensa, nesse horário, é a mais aguda, é a mais intensa. Então, por isso tem que ser evitado. Se a pessoa está na praia ali nesse horário, e hoje em dia a gente sabe que isso é muito comum, as pessoas ficam, às vezes, o dia inteiro na praia, né? É claro que é ideal ter sempre um acesso a uma sombra, né? Um bom guarda-sol, um gazebo, uma barraca, né? E quando estiver dando uma caminhada, está fora desse gazebo, aí, dessa barraca, usar chapéu, uma camiseta, é ótimo, hoje tem essas camisetas até com proteção, óculos escuros, tudo isso ajuda a minimizar os efeitos de acúmulo da ultravioleta, consequentemente a queimadura. Claro que alia-se a isso, então, como eu já falei, uma boa sombra, né? Mas a pessoa não fica inteiro na sombra, daqui a pouco vai querer tomar um banho de mar, dar uma caminhada, encontrar um amigo, né? E aí que vem a questão justamente de usar o protetor solar, né? Ele vai ser usado naquelas áreas que vão ficar descobertas, né? Que não vão ter roupa, que a pessoa não vai estar numa sombra, né? Que pese tem a reflexão também da areia, né? O ideal sempre é aplicar um protetor, no mínimo 30, né? Menos que isso, a gente sabe que o efeito é mínimo de proteção ou muito limitado em termos de tempo. Aplicar preferencialmente uns 30 minutos antes da exposição solar, para que haja uma penetração, especialmente dos chamados filtros químicos, né, que vão ser absorvidos na epiderme. Reaplicar a cada 2 horas, porque, obviamente, nós perdemos filtro solar com o tempo, seja por suor, água, areia, vento, que for, a gente perde o efeito, né? Não esquecer de nenhuma área, especialmente orelhas, né? Couro cabeludo, usando um chapéu, né? Reaplicar depois de sair da água, né? Dar aquela secadinha, aplica de novo, né? A própria transpiração também faz perder, né? O filtro, então, claro que depois dá aquela refrescada, deve passar de novo, né? E, claro, eu comento mais uma vez isso, o filtro solar ele é mais uma arma, ele é quase um coadjuvante junto do conceito de fotoproteção, né? Escolher o horário adequado, usar chapéus, camisetas, etc., sombras, ainda são talvez até mais importantes em termos de evitar grandes queimaduras, né? A gente ouve muito isso, pô, eu usei todo dia de praia protetor e mesmo assim sair vermelho. Bom, provavelmente não é porque o protetor é ruim, né? E sim porque a carga de ultravioleta foi mais intensa do que aquilo que o protetor consegue proteger, né? Talvez ali ter aliado uma folguinha na sombra, uma camiseta por um tempo, talvez tivesse minimizado esses efeitos, tá? Então, gente, eu acho que o conceito importante é que a proteção começa cedo, né? Então, o exemplo é muito importante. Então, quando adultos utilizam, né, esses fatores de proteção, é mais provável que os filhos acabem aderindo com mais facilidade, né? Então, essa orientação é importante, também dando exemplo, né? Eu acho que é ali que a gente fixa muito esse conceito e hoje nós vemos com muito mais facilidade as crianças da última década aí, utilizando realmente hábitos de proteção muito mais do que se usava na década de 70, 80, até porque o conhecimento não era tão grande, né? Então isso aí é um contínuo, é um ensinamento que a gente vai passando, assim como hoje em dia todos, né, até porque obviamente isso é lei, mas usam cinto de segurança, talvez há 30, 40 anos atrás não se usava tanto, né? Então a gente vai aos pouquinhos, né, introduzindo esses hábitos que geram saúde, né? E o importante é isso, é evitar realmente a queimadura solar, que se sabe que é um dos grandes vilões para lá, a longo prazo, causar o câncer de pele. E sempre lembrar, né, gente, tem a questão do mormaço aí, às vezes um dia mais nublado, a gente pensa, bom, a sombra é natural, a nuvem já protege, mas o grande ponto é que aquela nuvem que não é totalmente carregada, aquela da chuva mesmo, pesada, aquela nuvem meio clarinha,
ela permite a passagem dos raios ultravioleta, né? Ela filtra o raio infravermelho, que é o que dá o calor, ela filtra a luz visível, que é o que dá a luminosidade, por isso que o dia fica um pouco mais escuro e menos quente, mas a ultravioleta passa, por isso que o mormaço acaba também queimando. Então tem que ter uma atenção, tá? E lembrar, né, que não é só o câncer de pele que o sol pode provocar. Ele, claro, ele traz a queimadura, que é um efeito desagradável no momento, ele pode fazer uma imunossupressão, tanto local ali, causando infecções cutâneas, a própria catarata nos olhos, reações alérgicas, né, fototóxicas e, obviamente, também o envelhecimento da pele. Então, acho que, por mais que o Sol seja um astro fantástico, né, ele traz vida à Terra, nós temos também auxílio na síntese da vitamina D, tem benécias do Sol, mas numa exposição pequena, né? Nós não precisamos abusar do Sol para ter esses benefícios, né? Como tudo na vida, um pouco pode ser útil, mas muito pode trazer prejuízos. E o Sol não é diferente disso. Então, finalizando, gente, acho que proteger do Sol é muito importante, ficar atento aos sinais de câncer de pele, na dúvida, sempre procurar, né, a um profissional que possa auxiliar, e realmente terminamos aqui a apresentação. Essas são as pessoas envolvidas na SBD, né, no momento. O Dr. Fabiano está junto nesse barco aí, coordenando a nossa campanha nacional e regional. A doutora Ana Lupe, nossa presidente aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, também apoiando muito essa campanha. E esperamos que vocês também sejam porta-vozes aí, auxiliem a difundir um pouco do conhecimento que nós estamos compartilhando hoje. Fabiano, acho que era isso. Ficamos abertos aí ao debate. Então, nesse primeiro momento, eu agradeço ao Renato pela excelente explanação. Realmente é um campo muito amplo, muito aberto, a gente tem muito assunto para conversar, mas a gente buscou lembrar de perguntas que são comuns no consultório. Então, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, que acaba se repetindo, e os pacientes têm sempre muito interesse em saber. Um desses assuntos, Renato, é referente às roupas com proteção ultravioleta. O que elas têm de especial? Elas realmente são diferentes do tecido comum? Eles trazem mais proteção, são mais benéficas para o paciente? Qual é a posição em geral que nós temos como dermatologistas em relação a esse tecido? Olha, a proteção física, né, Fabiano, acho que ela é fundamental, né? A proteção física que nós falamos é isso, é roupa, é um guarda-sol, etc., né? Então, claro que, falando especificamente de camisetas, quanto mais firme, compacta for a trama, obviamente ela vai proteger mais, né? Então, camisetas com uma trama muito firme, elas são muito úteis, né? Não precisa ser especificamente aquela com a ultravioleta, né? Com proteção ultravioleta. Assim, eu vou pegar o exemplo oposto, uma camiseta de algodão seca, ela até protege, apesar de que ela é um pouco mais porosa. Se nós entrarmos na água com uma camiseta de algodão, ela vai ficar completamente transparente. Então, ali, provavelmente, vai ajudar a queimar. Então, uma das vantagens dessas camisetas é que, em geral, tem uma trama muito compacta, né? E, além disso, né, para justamente justificar a questão da proteção solar, é colocado dentro dessa malha algumas substâncias, como o dióxido de titânio, que também são componentes do filtro solar. Então, isso ajuda um pouco mais a proteger. A grande questão é que, claro, há um desgaste mesmo dessas camisetas e, com o tempo, depois de alguns anos de uso, elas perdem um pouco do seu efeito. Mas, claro que outras camisetas também, com uma boa compactação de fibras, né, ela também Eu acho que perdemos o Renato, pessoal. Então, acho que vocês não estão escutando o Guilherme, escutam o Renato? Não, ouvimos ele. não estou escutando mais. Então, tá bem. Mas a ideia é entender que o tecido, como geral, ele acaba sendo realmente uma forma de proteção bem importante nesse tipo de situação. Uma próxima pergunta que eu depois vou fazer ao Renato, se ele me escutar, mas já vou antecipando. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muito hábito de exposição ao sol no período do verão. Claro, nós temos o inverno, é frio, a nossa exposição acaba sendo pequena no período do inverno,
Mas será que realmente é importante pensar em se proteger do sol o ano inteiro? É importante lembrar que o sol é uma radiação que vai se acumular, pessoal. Então, a gente precisa lembrar que aquele pouco do dia a dia, no deslocamento diário, naquele horário de lazer que a gente tem, às vezes, específico no fim de semana, deslocamento para o almoço, a pele precisa, na área exposta, ter uma proteção somando. É fato que o sol que se expõe, a pessoa tem a exposição desde criança, acaba acumulando e lá na frente vai repercutir nesse risco aumentado do câncer da pele. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado no seu dia a dia. Lembrar que não é só naquela ida de fim de semana para a praia, naquela fuga da piscina do vizinho, quando a gente resolve pescar com os amigos, que a proteção precisa ser feita. Então, é sempre um somatório que nós precisamos ter de proteção da pele. Lembrar ainda que o bronzeamento artificial é um grande intensificador desse dano solar. Essas câmeras de bronzeamento têm um tipo de radiação específica e ela vai somando um dano na pele que acaba sendo mais intenso. É como se ela intensificasse um tempo de exposição solar. Então, poucos minutos de exposição nessa câmera acabam sendo muito, muito, muito intensos a longo prazo em relação ao dano das células. Então, esse cuidado, aliás, no Brasil nós temos uma restrição, existe uma proibição do bronzeamento artificial, ele precisa acontecer de forma muito intensa e evitar a exposição do bronzeamento artificial. Eu tenho já algumas perguntas que estão chegando, especificamente, uma delas é referente a não existir um protetor solar maior do que o 30. Vitor, na realidade existem protetores muito mais altos do que isso, e é importante lembrar que eles somam sempre um pouco mais de proteção. É importante reforçar que nós não teremos no protetor de número 60 o dobro da proteção de um protetor de número 30, mas nós teremos sempre um pouco mais de proteção que se soma em casos específicos. Vamos levar em conta, por exemplo, um paciente que teve câncer de pele. Ele tem um risco aumentado de ter um segundo câncer da pele. Então, no momento que ele especificamente tem esse cuidado específico de usar um protetor mais alto, ele minimiza a chegada dessa radiação ultravioleta na pele e, com isso, acaba se tendo uma menor chance lá na frente de ter uma nova lesão. Uma pergunta que foi mandada também, especificamente, os produtos que bronzeiam funcionam? Na realidade, o bronzeado, ele funciona como uma forma de proteção natural da pele. Então, toda vez que a gente vai à praia, se expõe ao sol, na piscina, no lazer, e a pele recebe um bronzeado, é porque o nosso organismo está buscando, está tentando se proteger de um dano que aquela célula sofreu. Então, especificamente, produtos que bronzeiam funcionam, eles têm baixa proteção solar e permitem que o sol chegue mais intensamente na pele. Então, eles vão permitir o bronzeado e, na verdade, a gente vai estar trazendo uma agressão bem intensa para a pele. Hoje em dia é muito mais infrequente que a gente veja à venda os produtos com fator de proteção mais baixo. No passado eram comuns os óleos bronzeadores, por exemplo. Hoje em dia isso já não é comum. A legislação brasileira também nos protege, não permitindo a venda desses produtos de uma forma fácil, de fácil acesso nas farmácias, por exemplo. Uma nova pergunta que foi mandada. Quais as mudanças notadas pela Sociedade de Dermatologia no comportamento das pessoas desde o início das campanhas de Dezembro Laranja? É importante reforçar que o Dezembro Laranja ele foi desenvolvido desde 1999. Então, nós já temos uma longa carga dessas campanhas acontecendo. Até 2 anos atrás, elas envolviam atendimento presencial. Então, nós tínhamos um impacto direto na saúde da população. E quando nós falamos isso, falamos o Brasil inteiro. Então, são campanhas que envolviam 10, 20, 30 mil pessoas atendidas num determinado dia de dezembro, e dessa forma eles eram não só avaliados, como encaminhados para o devido tratamento. Então, há um impacto. Se nós somarmos ano após ano dessa campanha, seja em relação ao atendimento, em relação, por exemplo, à questão toda de oferecer um tratamento gratuito para a população, sim, o impacto ele não foi medido de uma forma específica, mas não há dúvida de que há um ganho nesse somatório de divulgação do Dezembro Laranja. É uma campanha que cada vez cresce mais. Nós vemos, por exemplo, aqui no nosso estado, neste momento, os estádios foram iluminados de cor laranja, Palácio Piratini,
a própria Henrigues está iluminando seu prédio, tudo isso de uma forma que chame a atenção da população em relação ao Dezembro Laranja. Recebo outra pergunta: como proteger o couro cabeludo da exposição ao sol? Ou os fios já naturalmente protegem? Aí vai depender de uma situação muito específica. Algumas pessoas que começam a ter uma diminuição dos fios de cabelo, como eu, começam a ter uma exposição maior do couro cabeludo. Então, enquanto nós temos um cabelo que proteja bastante o couro cabeludo, sim, nós temos uma proteção adequada. Por outro lado, à medida que o cabelo vai diminuindo o seu volume, não é incomum a pessoa no final do dia sentir aquele desconforto no couro cabeludo. E ela se dá conta, ela descobre que ela queimou o couro cabeludo e dias depois aquela pele sensível acaba descamando. Então, o que é recomendado à medida que a gente vai tendo um couro cabeludo mais exposto? Nós temos uma proteção física que vem, por exemplo, do chapéu, os bonés conseguem fazer essa proteção. Se o cabelo é cortado bem curto, até mesmo a aplicação do filtro solar pode ser feita, e evitando sempre aquele horário mais agressivo do sol. Lembrando que a vermelhidão vem daquela radiação que é mais intensa nos horários, por exemplo, próximos do meio-dia. O Dr. Guilherme pergunta em relação a profissionais que trabalham em atividades que requerem exposição solar, como os agricultores, os trabalhadores da construção civil e outras ocupações, se nós temos alguma orientação específica ou alguma dica para melhorar a proteção solar e a prevenção do câncer da pele. É importante lembrar, Guilherme, que existe hoje em muitas profissões toda uma legislação de proteção e esses EPIs devem ser fornecidos pelo próprio contratante. Por exemplo, os Correios fornecem aos seus carteiros proteção solar gratuita. A empresa oferece esse tipo de cuidado. Muitas vezes a própria empresa tem dentro do ambiente de trabalho orientações a seus funcionários quanto a esse tipo de cuidado na exposição. Temos um pouco mais de preocupação com os agricultores, que acabam tendo, às vezes, menos acesso a esse tipo de orientação, mas nós temos também órgãos que são relacionados à agricultura, que acabam passando orientação a esse tipo de população. Lembrar também que a gente lembra que, por exemplo, o agricultor sempre está com chapéu de proteção, não é incomum lá no campo o chapéu de palha protegendo, dificilmente o agricultor vai estar trabalhando sem uma camisa. Então, são aqueles cuidados que a apresentação há pouco do Renato mostrou e que acabam sendo implementados na rotina diária. Mas, é claro, é um pessoal muito mais exposto à rotina de exposição solar do que, por exemplo, nós que acabamos ficando dentro de um ambiente fechado, com uma proteção bem maior. Então, claro que é importante reforçar, nós queremos também que o acesso a esse tipo de orientação chegue a essa população, para que a gente possa especificamente ter um risco diminuído a longo prazo de desenvolver o câncer da pele. Lauriento pergunta sobre o fator de proteção dos protetores solares, se refere ao tempo de proteção dos mesmos. De uma forma bem simplificada, quanto mais alto o protetor, mais alta a proteção, tu pode estender um pouco mais a reaplicação do filtro solar, o que não significa que ele não vai ser reaplicado. Lembramos ainda que alguns protetores têm, além da proteção química, dos produtos químicos daquele produto, eles têm componentes físicos. São aqueles protetores com barreira, por exemplo, aqueles com pigmento, e eles acabam acrescentando sempre um pouquinho mais de proteção. Assim como não é incomum que as mulheres acabem usando pó ou base sobre o protetor solar. Tudo se soma para aumentar o grau de proteção que a pessoa tem em relação à pele. O Vitor pergunta quais são as áreas mais sensíveis à radiação solar. Em geral, Vitor, sempre aquelas áreas que estão mais expostas ao sol. A gente leva em conta que existem áreas do corpo mais finas, como, por exemplo, a pele do rosto, ela é mais fina do que a pele do tronco, mas o dano que o sol causa, ele vai se acumular nesses locais de forma sempre igual. Então, sempre é muito, muito, muito importante que a pessoa tenha uma proteção daquela área que está desprotegida em relação ao sol. Então, reforçar o protetor nesses locais e lembrar da proteção do tecido, do boné, do óculos escuro. A gente não pode esquecer dos danos oculares que o sol traz, a catarata é um deles. Então, sempre esse reforço de proteger bastante a pele do sol. O Dr. Guilherme comenta sobre
a proteção solar ser pouco negligenciada em crianças, porque existe a impressão que elas se recuperam mais rápido de uma queimadura solar. Basicamente, a gente tem que lembrar que hoje em dia é fato, os estudos nos mostram que todo o sol acumulado até a segunda década de vida, então até a faixa dos 20 anos de idade, vai trazer um risco aumentado de câncer da pele. Então, nós temos hoje, justamente, Guilherme, o inverso. Nós queremos trazer uma proteção cada vez mais intensa e o foco dessas campanhas, muitas vezes, tem relação com a orientação, prevenção e cuidados com a criança desde os seus primeiros anos de vida. Lembramos que a exposição solar da criança até o 6º mês deve ser evitada e, a partir do 6º mês, se possível, protetores solares infantis até o 6º ano de vida. Isso porque eles têm uma carga de química um pouco menor e a tolerância da criança a esses produtos vai ser maior. E muitas vezes, se a gente tem aquela dificuldade de ir lá na praia ou na piscina, ficar correndo atrás da criança, reaplicar o protetor solar, eu que sou pai já passei por isso, a gente sabe que é bastante difícil, reforçar a possibilidade, a gente vê cada vez mais, felizmente, das crianças utilizarem tecido sobre a pele. Países onde existe hoje um foco de cuidados com a proteção solar, como a Austrália, desde muito pequeno se torna obrigatório esse cuidado, por exemplo, nas escolas, de oferecer orientação de proteção solar para as crianças. Então, isso vem dos pais. A criança não tomará a decisão sozinha de se proteger e muitas vezes ela acaba vendo os pais, por exemplo, não usarem protetor e questionando por que eu tenho que usar se o pai e a mãe não estão usando. Então, o exemplo acaba sendo nosso. Nós precisamos trazer esse tipo de cuidado, esse tipo de orientação, esse tipo de educação para que a criança possa entender que a longo prazo ela terá um benefício nessa proteção. Como é realizado um exame para diagnosticar o câncer da pele? Camila, é importante essa tua pergunta. A maior parte das vezes nós conseguimos detectar o câncer da pele quando o paciente chega para nós no consultório. Então, nós temos meios, do ponto de vista até mesmo de utilização de lentes em contato com a pele, e elas conseguem, dessa forma, essas lentes, nos aumentar a imagem da lesão e nos trazer alguns critérios que aumentam a suspeita. O diagnóstico em si do câncer da pele, ele passa por um exame chamado biópsia de pele. É ele que vai nos especificar que tipo de câncer da pele existe e vai direcionar o tipo de planejamento que nós fazemos em relação ao tratamento. Renato, de volta. Estou aí, pessoal. Mil desculpas, mas levei um tombo daqueles aí da minha internet. Tá bom, mas a coisa fluiu direitinho aqui, Renato. Bom, Se depois tu olhares o chat, tu vai ver que a gente já tem algumas perguntas aí respondidas. Tá, eu perfeito. volto a te questionar algumas coisas importantes. Bronzeamento artificial pode ou não pode, Renato? Isso é uma coisa comum de acontecer? Ainda existe? Como é que funciona isso hoje na legislação brasileira? Bom, o bronzeamento artificial, aquele que nós estamos talvez falando que seja com câmeras, né, de bronzeamento. Exato, esse mesmo. Ele na verdade, hoje, né, em tese, ele está proibido no Brasil, né? Ou seja, nós não deveríamos ter disponível, justamente porque se sabe, né, que existe uma associação com o uso dessas câmeras, né? Claro, não talvez uma sessão, mas ao longo de hábitos de fazer isso de forma recorrente e também o aumento do câncer de pele. Então, sem dúvida que é um hábito não muito, vamos dizer, recomendável, né? Justamente por tudo que nós estamos falando aí na questão de proteção. A ultravioleta, a fonte mais importante é a fonte natural, que é o sol, mas as fontes artificiais, e essas câmeras têm realmente uma riqueza de ultravioleta, elas têm, obviamente, um aumento também da exposição e do risco, né? E até vou fazer um parênteses, Fabiano, eu tive a oportunidade, durante a minha época de formação, eu fiquei alguma temporada na Alemanha, de fazer um estudo, tá? Comparando pacientes abaixo de 40 anos na Alemanha, na instituição que eu fiquei, quais eram os fatores de risco mais importantes para ter o câncer de pele precocemente. E um dos que despontou foi justamente que a maioria das pessoas tinham feito câmeras de bronzeamento de uma forma razoavelmente regular ao longo da vida. Então, sem dúvida, é algo que a gente não pode recomendar. Ao contrário.
Um assunto que é bastante polêmico, Renato, é um questionamento comum no consultório, praticamente todo dia eu escuto isso. Foi recomendado que eu não use protetor solar porque eu preciso fazer a minha vitamina D aumentar, eu preciso me expor na hora do meio-dia. Qual é a posição hoje da Sociedade de Dermatologia referente a esse assunto que é super polêmico e extremamente importante? Com certeza, né? Nós sabemos que a vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? Mas tem esse nome, é algo extremamente importante para a nossa saúde, especialmente para a síntese de cálcio, fortalecimento de ossos, mas, enfim, tem outras implicações aí também que hoje em dia são estudadas a respeito dos seus benefícios. E se sabe, sim, é verdade que a ultravioleta, especialmente a B, que é, por contraste, a mais carcinogênica, é uma das principais estimuladoras da sua síntese. Mas é importante comentar que a vitamina D ela tem, na verdade, até ser formado todo um mecanismo que depende de genética da pessoa. Tem indivíduos que podem pegar sol muita intensidade e às vezes vão ter uma carência. Então, claro que é importante avaliar isso, né, de caso a caso. Mas, de uma forma geral, aquele pouco de sol, que na verdade vai ser importante para a vitamina D, ele é adquirido em poucos minutos, né? 10, 15 minutos de exposição solar, não precisa nem ser com o corpo inteiro desprotegido, às vezes braços já é o suficiente, tá? Então, aquilo que nós falamos até na aula, uma pouca quantidade de sol pode ser muito útil, né? O problema realmente é a grande intensidade. E num clima tropical como o nosso, né? Eu incluo o Rio Grande do Sul, Brasil, um país tropical, ter carência de vitamina D por falta de sol já é algo difícil, né? Talvez aquelas pessoas que realmente sejam muito reclusas, né, e não se exponham no dia a dia, possam ter essa atribuição, né? Porque senão, só o fato de um dia ensolarado, quente, né, só de estar alguns minutos na rua, a gente já está estimulando a vitamina D. Sem falar que há também esse critério de que sem filtro teria que ser a única forma de adquirir esse sol da vitamina D, mas também pela intensidade ultravioleta, né? Se nós passamos, por exemplo, digamos, uma meia tarde aí na praia, né, com filtro solar, aquela quantidade ultravioleta que nós vamos estar recebendo, provavelmente mesmo com o filtro ela vai ser suficiente, porque o filtro não é perfeito, ele não vai coibir 100% da ultravioleta, né? Então, certamente, mesmo com filtro, a gente pode ter a síntese da vitamina D estimulada, né? Então, o importante é isso, é não confundir as coisas. Um pouco de sol pode ser útil. Passou de um limite ali, começa a pele a ficar vermelha, certamente vai ser um efeito muito negativo e não positivo dessa exposição. A gente lembra que não adianta a pessoa estar lá exposta, pelada ao sol o dia inteiro. Talvez os níveis de vitamina D dela não vão aumentar na forma que ela precise. Então, ela vai acabar precisando, em algum momento, fazer essa reposição. Exato. Comentasse de país tropical é fato. Se nós pensamos em países como, por exemplo, os países lá da Europa, os países nórdicos, eles têm uma tendência de um nível de vitamina D mais baixo, mas porque, por exemplo, passam boa parte do ano no escuro. Então, é fato que essa situação é pela baixa exposição que a pessoa acaba tendo durante esse período do ano. E, Renato, um outro assunto que a gente tem escutado, não sei se é algo que o pessoal em geral tem escutado, mas usar protetor solar causa câncer de pele. Isso tem aparecido bastante na mídia. A pessoa usa o protetor, usei o protetor e aí tive o câncer, e algumas pessoas estão recomendando que não se use o filtro solar. O que a gente sabe sobre isso? Não é por aí, né? Não é por aí. Primeiro que se sabe, é muito claro, da importância que a ultravioleta tem para o estímulo de boa parte dos cânceres de pele. Ressalto que não para todos, né? Mas para boa parte. E isso se prova até de ponto de vista molecular, com testes genéticos que se acham modificações do DNA causadas pela ultravioleta, né? Então, obviamente que a lógica induz isso, e tem vários estudos já mostrando que o uso de uma proteção, o conceito da fotoproteção para evitar o câncer de pele é fundamental. O filtro solar, ele é mais um dos aliados, né? E nós sabemos que ele faz realmente uma película de barreira ou substâncias que inativam, né, a radiação ultravioleta, que fazem a proteção da queimadura solar, consequentemente da possibilidade ali de mutações ocorrerem e de um câncer de pele se desenvolver.
Então, a associação de proteção ela é muito clara, né? Agora, óbvio que o uso do filtro ele depende também de outros fatores, né? Até eu cheguei a comentar por alto. Passar uma vez o protetor, ficar o dia inteiro na praia, achar que ele vai segurar, não dá. Então, assim, aquela pessoa que daqui a pouco usou o filtro de uma forma, como assim, insuficiente, né, ou inadvertida, ela pode ter essa ideia de que o uso do filtro causou câncer de pele, mas, na verdade, ele não foi suficiente para proteger, né? Então, uma coisa é falar do uso adequado do filtro solar, né? E outra é simplesmente do uso do filtro, né? Então, é importante não fazer essa confusão. Tá? E lembrar também que o protetor solar ele precisa ser aplicado numa camada generosa. Nós sabemos que as pessoas têm verdadeira abominação a isso. Vou à praia e fica tudo grudado. Mas o ideal, dentro do que o fabricante sempre vai recomendar, é que a aplicação do protetor seja um pouquinho mais espessa do que nós estamos acostumados a usar. Então, é por isso a importância que acaba sendo tão grande também nessa reaplicação. Como nós usamos, teoricamente, uma dose um pouquinho mais baixa, é necessário essa reposição do protetor de uma forma contínua. Vai ficar no sol, já que a decisão de cada um vai aumentar essa proteção de cuidado. Perfeito. Guilherme pergunta também, Renato, se há alguma recomendação oficial da população de população que deve buscar o rastreamento do câncer da pele, como tem, por exemplo, para outras neoplasias. Quem é o paciente que deve buscar esse cuidado de ir no dermato com mais frequência? É uma ótima pergunta. Na verdade, temos algumas respostas, talvez não todas, assim como para outros cânceres, né? Eu diria assim, quem com certeza tem que fazer um rastreamento? Aquelas pessoas que têm os fatores de risco que nós comentamos ali na aula, né? Então, pessoas com muitas pintas, pele clara, histórico pessoal, familiar de câncer de pele, pessoas imunossuprimidas, né? Essas não há dúvida, né, de que se beneficiam de fazer uma revisão periódica. A população em geral, claro que vai depender um pouco da presença de alguns desses fatores, né? Mas digamos que a pessoa tenha, vamos pegar o exemplo extremo contrário, pessoa bastante morena, não tem história pessoal nem familiar de câncer de pele, não tem imunossupressão, né? Não queima a pele com facilidade no sol. Em tese, essa pessoa poderia se considerar isenta de riscos, né? E, de certa forma, isso não é verdade, né? Nós vimos que tem alguns cânceres de pele que acontecem até em áreas que não se expõem ao sol, né? Então, claro, um exame geral da pele, de uma forma razoavelmente regular, ele pode ser útil para qualquer indivíduo, né, adulto, né? Em criança, a gente sabe que realmente o câncer de pele é muito raro, é muito incomum, em que pese não impossível. Então, assim, adultos, de uma forma geral, claro que devem fazer, dentro da sua disponibilidade, uma revisão de pele. Até porque, geralmente, nós sabemos que pessoas que têm poucos sinais, a tendência é perceberem alguma mudança, né? E isso leva, de uma forma ativa, à procura de uma consulta, né? Mas, assim, o rastreamento, mesmo sem queixas, eu diria que o principal são essas pessoas que possuem algum desses fatores de risco aí que nós comentamos. A gente escuta bastante também, Renato, os comentários que a região sul do país tem mais casos de câncer de pele. Qual é a diferença que nós temos no sul do Brasil comparado com o resto da nossa população? Por que a incidência do câncer aqui é mais intensa? É verdade, ela é mais intensa, a incidência é maior. Eu diria que um dos fatores, com certeza, é a formação étnica, né, da região sul. A população clara é um pouco mais predominante do que em outras áreas, e isso conta, não há dúvida, né, são as pessoas mais suscetíveis, e também um pouco vem justamente da forma, então aí mais cultural, como nós nos expomos, né? Nós não estamos acostumados a ter todos os dias um mar do Nordeste, né? E todos os dias disponível para estar na beira da praia. Então, é uma tendência de quando chega ali dezembro e diante, o pessoal querer aproveitar muito, né? Então, a intensidade de queimaduras acaba acontecendo. Então, justamente esse fator de intensidade de exposição de forma sazonal, intensa, né? Com queimaduras solares, em pessoas que constitucionalmente têm a pele, na média, um pouco mais clara do que outras partes do país,
isso certamente faz os números elevarem aqui. É o que a gente vê também em outros países, né? Austrália, Nova Zelândia, são países campeões mundiais aí da incidência de câncer de pele, o que não é nada, obviamente, agradável esse título para eles, né? E esse também é o que nós temos aqui na região sul. A gente lembra também que a gente vê muito no consultório aquele paciente que sempre que vai à praia, naqueles primeiros dias, ele toma aquele primeiro torrão. E ele acaba nos dizendo, não, eu fiz isso porque daí já prepara a pele e eu estou pronto para me expor de novo ao sol. Na verdade, ele fez uma queimadura e vai fazer novas queimaduras durante toda a temporada. Então, isso acaba sendo um cofator que, a longo prazo, intensifica o risco do câncer da pele. Então, o pessoal realmente acaba, às vezes, esquecendo que a queimadura é uma superagressão. Então, o cuidado de evitar a queimadura acaba repercutindo a longo prazo. A gente vê que o pessoal está meio tímido aí, Renato, nas perguntas, viu? Ou talvez a gente falou sobre um monte de assuntos e mais ou menos encerramos o que é o mais comum. Protetores em spray têm a mesma eficácia que os protetores convencionais? Essa aí eu vou te responder, viu, Guilherme? Depende onde ele vai ser aplicado. Se ele vai estar exposto ao ar livre, por exemplo, ventania, nordestão na beira da praia, ou se a pessoa está dentro do seu ambiente de casa. Que é importante entender que muitas vezes as partículas com spray vão se perder no ar. E a pessoa tem menos controle nessa aplicação. Ela não consegue ter tanta visualização como no creme da área em que ela aplicou o protetor. Então, eficazes são, mas a aplicação acaba sendo sempre inadequada. Quantas vezes a gente vê na praia aquele spray para tudo que é lado, menos na pele da pessoa, né? O vizinho está protegido, mas a pessoa não, né? Boa, o guarda-sol está protegido, ele fica sempre com proteção de todo aquele spray, né? Mas é isso aí, bem aplicado, concordo com o Fabiano, bem aplicado, o filtro spray também é uma boa opção. Maravilha. Pessoal, claro, considerando já uma hora de conversa nossa, a gente vai começando a se encaminhar para o final. Então, realmente, se o pessoal tem alguma pergunta, a gente está aqui disponível para responder a vocês. Doutores, antes da gente finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta que eu vou perguntar assim com áudio, porque precisa de uma certa descrição. Uma coisa muito comum que acontece na praia é assim, sai do mar, vai se secar, mas o corpo ficou cheio de areia. Areia nas pernas, areia nos pés, e não tem muito o que fazer, né? A areia fica em todo lugar. Quando a gente vai reaplicar um protetor solar, se a areia estiver misturada ali, a pessoa consegue reaplicar de maneira que deixa a pele protegida? Acho que isso é uma dúvida bem, bem comum para quem pega uma praia agora no final do ano. Olha, Júlia, vamos pensar de uma forma bem prática. Ela, se aplicar o protetor numa camada generosa, se protege, mas ela vai fazer uma bela esfoliação também. Lembra que a areia é abrasiva, né? E vira aquele croquetão, tu vai somando o protetor junto com a areia. Eu já tenho mais ou menos a prática de carregar um baldinho quando sai direto da água do mar. Pega, leva o baldinho, passa nas pernas, quando não tem um chuveiro por perto, claro. Ajuda bastante. Mas é complicado. Fazer essa reaplicação realmente com areia é desconfortável, mas tu vai proteger a tua pele, sim. Renato, o que tu acha? Eu acho que eu estou mais ou menos em linha com o teu pensamento e eu só reforço aquele conceito de fotoproteção, né? Talvez nesse momento seja a hora de procurar uma sombrinha, fica uma meia hora, deixa a pele secar, aí a gente passa a mão e aquela areinha sai com facilidade, ela não vai sair se ela está úmida, né? Mas assim, depois de uma meia horinha na sombra, vai sair, aí dá para reaplicar com mais facilidade, né? Então, assim, mesclar, né? Um dia inteiro de praia não dá para ficar o tempo inteiro embaixo do sol, né? Então, assim, realmente tem que ter um pouco de sombra, uma camiseta ajuda, né? Tudo isso. Até tem uma pergunta aqui que eu vi no chat, né, do Vitor, sobre se a areia não servia como uma barreira. Assim, em tese, sim, mas uma barreira muito simplória, né? Claro que esses grãozinhos soltos ali na superfície da pele, primeiro que eles vão sair do lugar, não vão ficar especificamente num ponto. E claro, a gente está falando de uma área muito discreta, né, de proteção. Então, não dá para realmente deixar para a areia a proteção. Agora, se nós, digamos, entre aspas, enterrarmos o pé na areia, claro que vai estar protegido, né? Mas realmente é importante tentar ter uma proteção um pouco mais eficiente, né?
Vitor, eu só complemento de uma forma super simplista, mas imagina que a areia é como se fosse também uma superfície refletiva. Então, a gente tem que levar em conta que também aqueles microgrãos são microespelhinhos jogando a radiação do Sol para tudo que é lado. Então, esse ponto é importante. Ela talvez não seja uma forma tão intensa de proteção, principalmente a areia a mais clarinha, né? Acho que o Renato concorda com isso. A gente tem que lembrar que às vezes está embaixo do guarda-sol, mas o Sol está refletindo na areia e voltando para o nosso corpo. Então, tem que estar protegido. Não adianta só estar lá escondido. A Camila pergunta também, Renato, referente à depilação a laser pode ser um fator de risco para desenvolver o câncer da pele? Existe algum estudo que mostra essa comparação, esse relacionamento? É uma boa pergunta também. Assim, é importante, né? Eu acho que a dúvida vem justamente porque a gente está falando de radiação, né? Mas claro que no caso da depilação a laser, primeiro tem vários tipos de laser, né? Tem laser de diodo, tem luz intensa pulsada, mas todas essas tecnologias até hoje nenhuma se provou como carcinogênica, né? São realmente radiações, a luz visível, o diodo que não levam a isso. O grande ponto que eu acho que aí vale a pena ressaltar é que aplicar, né, o laser numa pinta, por exemplo, ela pode fazer essa pinta se modificar, porque literalmente o laser vai estar tratando a pinta. Né? Então, é muito comum a gente ver isso no consultório, depois de fazer uma depilação a laser, tem muitos sinais na perna, por exemplo, né, que as pintas elas modificam de cor. Né? Então, esse é um alerta talvez que eu faça. O ideal, especialmente para quem tem muitos sinais, é pedir para quem está fazendo ali a sua depilação que evite, né, de fazer em cima dos sinais, né? Não por um risco, mas na verdade por talvez alterar ele visualmente, isso causar uma dúvida para aquela pessoa que está examinando, né, de achar que de fato pode ter havido alguma mudança naquela pinta e na verdade simplesmente foi um tratamento parcial dela por um laser, né, de uma forma inadvertida. Bem, Renato, eu vou te convidar para que tu passe as últimas palavras aí para o pessoal que está nos assistindo, já buscando o encerramento da nossa sessão. Eu falo depois me despedindo também, e daí passo para o Guilherme e para a Júlia para que eles façam o encerramento. Bom, primeiro, claro, mais uma vez agradecer o espaço que a Amhiggs está nos proporcionando. Acho que é sempre uma potência, né, falar com o pessoal da Amhiggs e certamente isso vai repercutir não só para quem está nos ouvindo, mas justamente por ficar gravado. Então, sempre um agradecimento. Lembrar que o Dezembro Laranja ele está a pleno vapor aí até o final do mês. Nós temos a nossa fanpage do dezembro, nós temos o Instagram da Sociedade Brasileira de Dermatologia, todas as mídias sociais que vêm divulgando massivamente, né? Então, todos que quiserem aderir à campanha, por favor, vai ser uma satisfação replicando todos os cards que estão sendo publicados aí pela sociedade e de fato, que fiquem atentos ao tema, né? Que realmente procurem aqueles que estão aqui provavelmente ter algum interesse maior, né? Então que sejam também replicadores desse conhecimento, que a gente possa fazer com que cada vez mais pessoas conheçam essas importâncias, tanto de se prevenir, quanto também muitas vezes, quem sabe, de fazer um rastreamento por uma lesão suspeita. Então, com isso, acho que eu me despeço de todos. Fabiano, um prazer revê-lo virtualmente, né? O Guilherme, todos. E, enfim, fica aí boa noite. Eu agradeço ao Renato pelas palavras, eu uso boa parte delas também para mim, mas o agradecimento mais especial é a vocês todos que ficaram aqui conosco nessa praticamente mais de uma hora, tirando dúvidas, eu acho que sempre aprendendo alguma coisa de uma forma que vocês também possam replicar para as pessoas próximas de vocês. Para nós é uma extrema satisfação poder, dentro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ter esse acesso a vocês todos. Desejo uma boa noite a todos, já estendendo para um belo fim de ano, boas festas para toda a família de vocês e vamos ter o cuidado com o verão, que acaba sendo super importante. Eu acho que sempre aquela prudência de aproveitar, mas com bom senso. Guilherme, deixo contigo agora aí. Queria agradecer ao Fabiano e ao Renato, excelente exposição, didática, linguagem fácil.
e colocar a Anhiggs à disposição, né, sempre da Sociedade de Dermatologia para todas as iniciativas que ela, porventura, vier a ter para qualquer tipo de doença, não só o Dezembro Laranja, e atuar continuamente em prol da saúde da população. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, e boa noite. Bom, pessoal, só para antes da gente finalizar, gostaria de mais uma vez agradecer à Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional do Rio Grande do Sul pela parceria no desenvolvimento desse conteúdo que vai ficar no YouTube da Anhiggs. É só acessar o canal da Anhiggs, se inscrever lá e acompanhar gratuitamente toda a nossa produção científica. E agradecer também a Enlace Centro de Saúde, que patrocinou esse evento e, enfim, traz uma série de soluções para os médicos e médicas no interior do estado. Esse é o último evento do Núcleo Técnico Científico em 2021, mas em 2022 nós vamos ter uma série de novidades, então sigam acompanhando as redes sociais da Anhiggs e o nosso YouTube. E para mostrar mais o começo das nossas novidades, agora a gente vai passar um vídeo institucional da Anhiggs. Então, confiram e, bom, muito obrigada, boa noite. Nosso juramento é cuidar da saúde. Nossa missão é garantir o bem-estar de todos e fortalecer a medicina de qualidade, fazendo tudo com atenção, carinho e dedicação. Há 70 anos, promover a ciência em favor da sociedade é mais que um legado, é a nossa vida. É a nossa história. Associação Médica do Rio Grande do Sul, 70 anos. Pela medicina, pela sociedade, pela ciência, pela vida. Acesse anhiggs.org.br e conheça a nossa história. Conheça o Enlace. O consultório que você sempre sonhou em uma das cidades mais prósperas do Rio Grande do Sul. Somos um espaço pensado para a colaboração e a troca entre profissionais da medicina e demais áreas da saúde. Com o Enlace, você faz novos contatos e cria oportunidades de negócios. Esqueça o treinamento de equipe, agendamentos, manutenção e burocracias. Aqui o seu foco é exclusivo ao atendimento do paciente. Basta definir quanto tempo você vai precisar de um consultório com nossos planos 100% personalizáveis. Isso tudo em uma cidade de oportunidades, com 2 hospitais de grande porte e laboratórios com infraestrutura necessária para a realização de exames. Compartilhe espaços e crie novas oportunidades com o Enlace. Entre em contato e saiba mais.